Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade à nossa disciplina de Contabilidade Intermediária 2, hoje nós faremos a correção do trabalho sobre a DLPA que vocês fizeram na aula passada, certo? Então, só um comentário é que essa correção faz o fechamento do ciclo, né, de estudos sobre essa demonstração, a DLPA. Na próxima aula, nós já iniciaremos a discussão e a compreensão dos conceitos, estruturas, legislação relativas à demonstração das mutações do patrimônio líquido, tá? Então, aproveitem essa aula, façam as correções, verifiquem os resultados de vocês, para que vocês consolidem o aprendizado sobre essa demonstração tão importante que é a DLPA, certo? Então, vamos lá. A questão 1 dizia assim: imagine que você é o contador da Carapau Móveis Limitada EPP e está elaborando as demonstrações financeiras do ano de 2019. Considere as informações abaixo. A empresa optante pelo Simples se enquadra como EPP e segue a NBCTG 1000. Como as únicas alterações no patrimônio líquido derivam do resultado de pagamentos de dividendos ou de outras formas de distribuição de lucro, correção de erros anteriores ou mudanças de políticas contábeis, a Carapau Móveis Limitada EPP optou pela elaboração da DLPA, abrindo mão da demonstração do resultado abrangente e da demonstração das mutações do patrimônio líquido. A empresa terminou o ano de 2018 com um prejuízo de 150 mil. Então, aqui nós temos uma primeira informação, prejuízo de 150 mil no ano anterior, certo? Então, essa é a primeira informação que vai constar lá na DLPA de 2019. Então, a gente começa o saldo inicial com um prejuízo de 150 mil, ok? Para fazer a DLPA de 2019, temos as seguintes informações. O ajuste credor aumenta, então se o ajuste é credor, como nós estamos falando do patrimônio líquido, nós estamos então aumentando o valor do PL em 30 mil, referente a períodos anteriores, né? Então, ajustes que foram feitos nas demonstrações contábeis de anos anteriores aumentaram o patrimônio líquido em 30 mil. Então, nós temos que considerar essa informação aqui, ó, em ajuste de exercícios anteriores. Como o ajuste é credor, eu vou aumentar o PL, então, mais 30 mil reais, ok? Então, fechamos essa informação também. Agora, nós vamos ver a seguinte: a distribuição dos lucros dividendos definida pelos sócios é de 150 mil. Então, como é uma empresa limitada, né, quem define como será a distribuição dos lucros são os próprios sócios, né? Então, eles definiram que será de 150 mil. Então, a distribuição de dividendos, de lucros, é, na verdade, uma das formas da gente destinar, né? É uma das propostas de destinação do lucro da empresa. Então, a gente vai cadastrar essa informação aqui em dividendos a distribuir de 150 mil. Como é um valor que não vai permanecer no PL, ele é negativo, certo? Então, por isso aqui, ó, todos os elementos que compõem a proposta de lucro, então as transferências para reservas, dividendos a distribuir e juros sobre capital próprio, eles serão negativos, tá? Então, também já lançamos essa informação. Ok. A empresa decidiu criar uma reserva de contingência de 10 mil. Então, quando a gente destina parte do lucro para a constituição de reserva, também entra aqui como uma proposta de destinação de lucro, ó, transferência para reservas. Então, esse é o valor de 10 mil, também negativo, porque é uma destinação do lucro. Ok, também está tratada essa parte.
O lucro líquido do exercício, então em 2019 a empresa teve um lucro de 380 mil. Então vejam como mudou a situação financeira dela. Em 2018 ela teve um prejuízo. Esse ano ela teve um lucro de 380 mil. Então vamos lançar essa informação aqui na DLPA. Resultado líquido do exercício foi um lucro, então o valor é positivo, ele aumenta o patrimônio líquido em 380 mil reais, certo? Então, fechamos essa parte aqui de 380 mil. Houve uma reversão de reservas no valor de 8 mil. Então, nós temos aqui uma reversão de reserva. Ó. Tem um campo específico porque houve essa situação. Então, o que aconteceu? A empresa, nos anos anteriores, ela constituiu uma reserva para qualquer finalidade, né? Pode ser para contingência, pode ser para provisões ambientais, enfim, pode ter uma série de situações em que a empresa constitui reserva, tá? Independente da titularidade que for dado para ela, se houve reversão, perdeu a finalidade, não foi necessário usar esse recurso e já não corremos mais esse risco. Então, essa reserva ela é desfeita, então ela é revertida, ela é devolvida para ser distribuída, então, para os sócios ou ser incorporada ao capital. Tá? Então, nesse ano, a empresa teve essa situação. Ela havia constituído uma reserva e essa reserva perdeu a sua função, a sua finalidade. Então ela volta para a mão dos sócios, né, para eles verem o que eles vão fazer com esse dinheiro. Então aqui nós temos que fazer uma reversão, então ela aumenta o patrimônio líquido em 8 mil, aumenta no caso a conta de lucros ou prejuízos acumulados, porque ela só é uma permutação ali no patrimônio líquido. Então, tratamos também, inserimos essa reversão de reserva lá na DLPA. A parcela de lucros incorporada ao capital social é de 108 mil. Então, o que a empresa fez? Parte desses 380 que ela obteve de lucro, ela está guardando, ela está capitalizando a própria empresa. Então, foi destinado 108 mil para o capital social. Então, ela está trazendo, está pegando parte do lucro e está incorporando ao patrimônio da empresa. Então, ao invés dos sócios retirarem esse dinheiro, eles vão aplicar esse dinheiro na própria empresa para utilização nas suas atividades operacionais. Então, vamos colocar aqui, como é uma destinação, é uma parcela ó, de lucro que é incorporada ao capital, a gente está tirando dos lucros acumulados e está destinando ela para o capital social. Então, a gente diminui né, essa conta de lucros acumulados. Então, em 108 mil. Ok? Então, valor negativo. Ok, finalizei essa parte. A empresa não optou por pagar juros sobre capital próprio, então não teve essa situação do capital próprio. Então, vamos colocar aqui 0. Ok? Agora, pessoal, a gente tem que fazer o somatório para ver se houve saldo final, né? Então, vamos pegar aqui a calculadora e somar esses valores. Então, eu tenho aqui menos 150 mil, certo? Mais os 30 mil, menos os 108 mil, mais 8 mil, mais 380 mil, menos 10 mil, menos 150 mil. O que eu tenho? Zero. Ok, então nossa DLPA está perfeita. Por quê? Porque a empresa teve lucro,
Nós sabemos que, devido à mudança na legislação, a gente não pode ter mais a conta de lucros acumulados lá no balanço patrimonial. Então, a minha conta de lucros acumulados vai ser zero, porque todo o lucro que foi obtido no período e as variações foram devidamente dadas destinações específicas. Então, ou vai ficar lá em dividendos a distribuir, ou foi constituído reserva, ou compensou prejuízos de anos anteriores, certo? Então, não vou ter valor em prejuízo acumulado, porque esse lucro meu desse ano compensou o prejuízo do ano anterior, e eu também não vou ter lucro acumulado porque eu destinei a destinação devida a esses lucros, ok? Então, o correto, quando a empresa tem lucro, é a conta, é a DLPA da zero mesmo, justamente porque nós vamos dar uma destinação específica para esse lucro. Ou vamos constituir reserva, ou vamos incorporar o capital, ou esse lucro deve ser distribuído, certo? Então, finalizamos aqui a questão 1. Agora vamos para a questão 2. Imagine que você é o contador do Hipermercado Luna S.A. e está elaborando as demonstrações financeiras do ano de 2019. Considere as informações abaixo. A empresa é uma sociedade anônima e é tributada pelo lucro real. Então, não pode abrir mão das outras demonstrações e ficar somente com a DLPA, né? Então, por força de lei, ela elaborará o conjunto completo de demonstrações financeiras, mas agora vamos focar apenas na DLPA. Então, a primeira informação. A empresa terminou o ano de 2018 também com um prejuízo de 200 mil. Então, meu saldo inicial é negativo, prejuízo de 200 mil, certo? Ok, lançamos essa informação. Para fazer a DLPA de 2019, temos as seguintes informações. O ajuste devedor, então, não é um ajuste credor, ele é devedor. Diminuiu, né, o meu lucro acumulado. Então, o ajuste devedor de períodos anteriores é de 100 mil reais. Então, aqui, ao invés de eu aumentar nos ajustes anteriores, eu vou diminuir em 100 mil. Ok? Então, também já considerei essa informação. Então, aqui eu tenho que ficar atento, ó, porque essa conta de ajustes anteriores, ela pode tanto aumentar o meu lucro acumulado ou diminuir, né? Então, se ele aumentou, vai ser positivo, se ele diminuiu, será negativo, tá? Os dividendos propostos pela administração são de 2 milhões de reais. Então, a empresa está propondo uma distribuição, né, dividendos a distribuir de 2 milhões de reais. Ok? Então, já lançamos também a proposta de dividendos da administração. A constituição da reserva legal é de 125 mil. Então, a empresa está constituindo uma reserva legal. Quando falamos em reserva legal, é porque é uma reserva obrigatória, instituída por lei, não é opcional, né? Então, temos aqui a transferência de reserva de 125 mil. Ok, constituímos a reserva legal conforme previsto na empresa. O lucro líquido do exercício é de 2 milhões e 500 mil, então em 2019 a empresa obteve um lucro de 2 milhões e 500 mil, né? Então vamos lançar aqui, ó, resultado líquido do exercício, como eu tive um lucro, será positivo, então mais 2 milhões e 500 mil reais. Ok. Agora o próximo item. A reversão da reserva de contingências é de 25 mil. Então a empresa havia estipulado, né, estabelecido uma reserva de contingência anteriormente e essa reserva perdeu a sua finalidade. Então houve uma reversão
de reserva de R$25 mil. Ok? Então, revertemos. Como é uma reversão, eu estou retornando esse dinheiro para a administração decidir qual será a sua destinação. A parcela de lucros incorporada ao capital social é de R$75 mil. Então, a empresa definiu que desse lucro de R$2.500.000, 75 mil será incorporada ao capital social da empresa. Então, aqui no capital social, vamos incorporar esses R$75 mil. Ok? Agora o próximo e último item. A empresa optou por pagar juros sobre capital próprio no valor de 25 mil. Então, aqui nesse caso, a empresa optou, ela fez a decisão, tomou a decisão de pagar juros sobre capital próprio. Então, é uma das formas de destinação do lucro. Então, a mesma lógica, vamos lançar aqui os 25 mil. Ok? Então, lançamos todas as informações, agora vamos fazer a soma. Então, eu tenho menos 200 mil, que é o meu prejuízo. Eu tenho ajustes anteriores, menos 100 mil. Eu tenho incorporação do lucro ao capital social, 75 mil. E eu tenho uma reversão de reserva de 25 mil, então aqui é positivo, né? Então eu somo. Eu tive um lucro no exercício de 2.500.000. Eu tenho uma destinação de 125 mil a título de reservas legais. Eu tenho uma previsão de 2 milhões para dividendos a distribuir. E eu tenho, por fim, o juro sobre o capital próprio que a empresa optou por pagar. Então, eu tenho aqui o saldo final, R$0. Por quê? Porque a empresa obteve lucro no exercício e todo o lucro foi dada uma destinação, ou para a constituição de reservas, ou dividendos a distribuir, juros sobre capital próprio, ou incorporação desse lucro ao capital social da empresa. Certo? Então, está certo o nosso exercício. Zeramos aqui o saldo final. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Imagine que você é o contador do supermercado Soleil S.A. e está elaborando as demonstrações do ano de 2019. A empresa é sociedade anônima e é tributada pelo lucro real. Também vamos nos ater apenas à DLPA. A empresa terminou o ano com um lucro de 300 mil, que foi integralmente distribuído. Então, o que a gente tem de diferente aqui? Que aqui a empresa terminou com lucro, não com prejuízo. Né? Na anterior, a empresa terminou o ano com prejuízo. Nesse caso, a empresa terminou com lucro. Como nós temos que necessariamente dar uma destinação para o lucro, ou distribui ou constitui reserva, a empresa começa então o saldo do ano com 0. Ok? Agora vamos ver as informações. Para fazer a DLPA 2019, temos as seguintes informações. O ajuste credor, então aqui eu tenho um aumento dos meus lucros acumulados de períodos anteriores de 30 mil. Então é positivo, porque a credor é um aumento de 30 mil. Ok? Os dividendos propostos pela administração são de 6.500.000. Então, essa empresa está fazendo uma proposta de dividendos de 6.500.000. Ok? Então, vamos marcar aqui que essa aqui nós já finalizamos. A constituição da reserva legal é de 400 mil. Então, a empresa também, como é uma SA, tem reserva legal
de R$400 mil. Ok? Fechamos esse elemento também. O lucro líquido do exercício é de 8 milhões. Então, o que nós temos que fazer? Colocar aqui o lucro líquido, como foi o lucro, então é um valor positivo de 8 milhões de reais. Ok? Então, fechamos o ano muito bem com um lucro de 8 milhões. A reversão da reserva de contingências é de 105 mil. Então, nos anos anteriores foi constituída a reserva e essa reserva perdeu a sua finalidade, então ela aumenta os lucros acumulados em 105 mil. Né? Não foi usada, que bom, né? Sempre que uma reserva é constituída, é óbvio que não podemos ficar criando reservas sem necessidade, mas se ela foi criada é porque de fato havia necessidade. Porém, não foi usada efetivamente. Então, a gente fez a reversão de 105 mil, então isso aumenta os lucros a serem destinados, né, distribuídos, em 105 mil. Próximo, a parcela de lucros incorporada ao capital social é de 1 milhão. Então, a empresa também está fazendo aqui uma incorporação, então diminui o valor dos lucros acumulados de 1 milhão. Ok? Então, incorporamos, lançamos essa informação, tudo certo. Agora a última, a empresa optou por pagar juros sobre capital próprio no valor de 235 mil. Então aqui tem essa situação também de 235 mil relativo a juros sobre capital próprio. Então tratamos todas as informações que têm impacto na conta de lucros ou prejuízos acumulados. Então agora nós vamos somar para ver se nossa atividade ficou correta, né? Então, vamos lá pegar a calculadora, zerar. Então, eu tenho 0, eu tenho 30 mil de ajustes anteriores positivos, né? Não é negativo. Aí eu tenho uma incorporação de 1 milhão ao capital. Eu tenho uma reversão de reservas de 105 mil. Eu tenho um lucro do exercício de 8 milhões. Aí eu tenho 400 mil destinados à constituição de reserva. Tenho 6 milhões e 500 mil destinados aos dividendos a distribuir. E por fim eu tenho os juros sobre capital próprio que foi pago pela empresa no ano. Então eu tenho 0 aqui como saldo. Então a minha conta de lucros acumulados será 0. Ok? Então dessa forma nós tratamos todas as informações e destinamos todo o lucro de acordo com a legislação societária, certo? Então é isso, pessoal, que eu preparei para nós hoje, essa correção, né? Agora eu gostaria que vocês, após assistir esse vídeo, que vocês verificassem como vocês fizeram e as dúvidas que vocês tiverem, que permanecerem, fiquem à vontade para me perguntar. A partir das 19 estarei à disposição de vocês, tá ok? Então, eu espero a todos, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.